A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta semana que a negociação para substituir os cargos indicados por deputados do Centrão que votaram contra o governo para a derrubada da medida provisória que substituiria o aumento do IOF já vai ser feita nos próximos dias. Na última semana, após sofrer a derrota na Câmara, o governo Lula começou a exonerar uma série de indicações do Centrão em cargos de segundo escalão. A ideia é que esses cargos desocupados agora deem espaço para indicações de deputados que estejam mais alinhados com o governo. O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, afirmou que a ministra vai meter a faca em cargos do Centrão na Caixa Econômica Federal. Essa declaração foi feita em entrevista vinculada pelo podcast As Cunhãs. Vamos acompanhar o que disse o líder de governo. Ela disse que vai meter a faca. Eu acho que é pouco, eu acho que tem que fazer mesmo. Sabe por quê? Moraliza, estabelece-se a crise, aí se recomeça. Eu estava na reunião com ela e o Lula. O Lula disse, Gleice, você agilize, viu? E mexa no vespeiro aí da Caixa Econômica, para começar. Das 9 vice-presidências da Caixa. O PL tem uma, PP tem uma, os republicanos têm uma, PDT, André Figueiredo tem uma, que é da Rede, que é uma das mais importantes. Então, a ministra Gleice, me disse com todas as letras. Eu não vou discutir, eu vou fazer. Levi, com esses cortes e a nomeação de novos indicados, é uma chance do governo conseguir alguma harmonia na Câmara dos Deputados? Lembrando que a Câmara tem sido o calcanhar de Aquiles desse governo Lula. E essa conversa que a Gleisi já teve com o presidente da Câmara, Hugo Mota, pode ajudar ele a ter mais alguma força? O que a gente tem de novidade sobre isso? Quem mais pode cair e quem que pode ser indicado? Olha, foi uma votação que ajudou o governo até a indicar mais claramente com quem ele ainda pode contar na Câmara dos Deputados, sobretudo, né, como membro ali da base aliada. A gente viu aí o deputado José Guimarães dando o exemplo de que praticamente todos os partidos têm indicados no governo Lula, até o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro tem um cargo ali na Caixa, né? Porque tem aquela ala do PL, claro, o PL é majoritariamente um partido bolsonarista, mas ainda tem uma ala do PL mais ligada ao antigo PL, que era também um partido de centrão e que pode apoiar o governo em algumas pautas, e aí esses parlamentares acabam tendo algumas indicações também no poder do executivo para o governo contar com pelo menos alguns votos ali dentro dessa bancada. E aí, desde o fim de semana, né, ao longo desses últimos dias, a gente já teve vários indicados desses partidos aí do centrão e de partidos de direita dispensados dos seus cargos, exonerados, né? E aí eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente teve indicados, né, do PP, do União Brasil, do PSD, do Gilberto Kassab, do MDB, que é um partido até um pouco mais fiel ao governo, que deve apoiar Lula em 2026, mas que nessa votação da medida provisória do IOF não foi tão fiel assim ao Palácio do Planalto. E aí a gente já teve exonerações na Caixa, nos Correios, no IFAM, que cuida do patrimônio cultural da União, superintendências ali no Ministério da Agricultura também, na Codevasf, que é um cargo, que é uma estatal que cuida ali do Vale do São Francisco e do Vale do Parnaíba, que é uma estatal sempre muito cobiçada pelos partidos, também no DENIT, né, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, e novas exonerações, novas demissões devem acontecer aí com esse mapeamento que continua sendo feito. Ontem, a ministra Gleisi Hoffmann, que é a responsável pela articulação política, né, ela teve uma reunião com o Arthur Lira, presidente da Câmara. Arthur Lira tem a indicação, nada menos que da presidência da Caixa, o presidente da Caixa, o Carlos Vieira, é um indicado de Arthur Lira e ele é um que tem o cargo até o momento preservado, né? O José Guimarães até fala que Lula gosta do trabalho dele à frente da Caixa e Arthur Lira é ainda
aos olhos do governo, um aliado. Apesar de que nessa votação que o governo perdeu da medida provisória na semana passada, Lira não marcou presença nessa sessão, então ele não votou, não colocou a digital dele ali nem contra e nem a favor, mas Lira teve um papel fundamental, por exemplo, na aprovação do projeto do imposto de renda na Câmara. Enquanto foi presidente da Câmara, teve ali seus altos e baixos na relação com o governo, mas foi importante na aprovação ali da pauta econômica. O ministro Fernando Haddad gosta muito da atuação de Lira nessas pautas de economia aí do governo federal, então esse cargo da presidência da Caixa ainda está preservado. E aí, Gleice vai discutir nesses próximos dias com líderes partidários. Ela já conversou com o Hugo Mota sobre isso e vai voltar a discutir esse assunto com o presidente da Câmara dos Deputados, e ela falou que até que não tem pressa para fazer isso, para fazer esse rearranjo, né? Mas que talvez a partir da semana que vem novas nomeações comecem a ser feitas, contemplando quem segue fiel, né? Porque o que a articulação política do governo já deixou claro é que a partir de agora, quem começar a votar contra o governo nessas votações prioritárias vai começar a perder cargos. Só vai ter cargo no governo daqui até o ano que vem quem de fato estiver com o governo. Essa é a nova máxima lá no Palácio do Planalto. Tudo isso já é 2026 na veia, né? Já é pensando nas eleições. Essa dificuldade que Lula vem tendo com boa parte do Centrão é porque esses partidos não vão apoiar o projeto de reeleição dele no ano que vem, vão apoiar candidaturas de oposição, e aí o presidente quer agora valorizar quem continua com ele, até para solidificar essa base pensando nas eleições. Evi, falando sobre essa nova máxima, né, do governo de manter quem é fiel a ele próximo, queria falar um pouco sobre a atuação da Gleisi Hoffmann. Ela foi muito criticada quando ela foi nomeada para esse cargo de Relações Institucionais. Ela está tendo mais sucesso que o Padilha? Foi uma nomeação feita ali no início do ano, vista com muita desconfiança no Congresso Nacional. A oposição apostou que ali poderia ser... E foi uma nomeação feita num momento muito difícil do governo Lula, no primeiro semestre desse ano, quando o Lula teve ali momentos de baixa na sua popularidade, até nas pesquisas ali de 2026 ele aparecia perdendo para alguns adversários, enfrentava muitas dificuldades do Congresso Nacional, e aí Lula nomeou a Gleisi Hoffmann, que vinha de anos como presidente do PT e com um discurso muito forte apontado para a militância do PT, um discurso visto até por algumas pessoas como radical, com algumas falas polêmicas, e aí você colocar uma pessoa que demonstrava esse perfil como articuladora política do governo, no lugar do Alexandre Padilha, que vinha sendo muito questionado, de fato, dentro do Congresso, foi visto por muita gente como um risco. Mas ela acabou, para muitos líderes no Congresso, ela acabou sendo uma grata surpresa, sim. O trabalho dela é considerado melhor que o de Alexandre Padilha. Padilha, por exemplo, tinha uma relação muito ruim com Arthur Lira, que era o presidente da Câmara. Gleici tem uma boa relação com Hugo Mota, também com Davi Alcolumbre. O que os aliados dela falam é que ela sabe vestir o uniforme do cargo que ela estava ocupando. Quando ela era presidente do PT, então ela fazia essa função de falar para a militância do PT, mesmo que desagradasse aos outros setores. Hoje, como ministra das Relações Institucionais, ela veste também essa camisa de conversar com todos os partidos, de articular com lideranças, articular essa questão dos cargos, mesmo que seja para conversar com líderes de partidos de direita, de partidos do Centrão. Então, não quer dizer que agora a relação, desde que ela assumiu, a relação do governo com o Congresso tem sido harmoniosa, a gente sabe que não é, mas... a gente tem visto menos reclamações com Gleici do que a gente via com Alexandre Padilha.